A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. R.W. Chamba, Audiobook, Anatomia de um Milagre, capítulo de número 2, o autor da fé. Princípio número 2, o autor da fé. Agora, olhe para o segundo princípio e conheça o autor da fé. Você não pode perder quando conhece o autor. Você quer descobrir quem é o autor da fé? João capítulo 2, versículo 5 diz que a mãe de Jesus Cristo estava no casamento. Maria, a mãe de Jesus, é quem disse: "O que ele diz a vocês, façam." Agradeço a Deus por Maria, que teve por bom senso para indicar para as pessoas aquele que é o autor da fé. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Graças a Deus por Maria que deu para a luz aquele homem. Mas Jesus é o autor da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: "Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé." Se você vai conseguir um milagre, tire os olhos de Buda, tire os olhos de Maomé, tire seus olhos da religião, tire os olhos de Maria e coloque seus olhos em Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor da fé. É uma coisa perigosa seguir um homem. Se você seguir um homem, vai acabar como aquelas pessoas na Guiana Francesa. Seguir um homem como Jim Jones o levará ao inferno. Da mesma forma, você não tem o direito de seguir um evangelista. Você não tem o direito de seguir um pastor ou mesmo uma igreja. Coloque seus olhos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador de sua fé. Você põe os seus olhos em um homem e fica desiludido. O homem irá falhar com você. O homem vai te decepcionar. O homem irá decepcioná-lo. Mas Jesus Cristo nunca irá decepcioná-lo, porque ele é o autor da sua fé. Jesus é o objeto de nossa adoração. Tudo o que ele diz a você, faça-o. E coloque seus olhos em Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é mesmo o autor de nossa fé. Jesus é o caminho para um milagre. Sim, o caminho para o milagre é Jesus. Você se lembra quando Jesus veio aos seus discípulos andando sobre as águas? Ele disse a eles: "Peguem um barco e vão para o outro lado, e eu encontrarei vocês ali." Então, ele passou algum tempo orando a seu pai. Quando ele terminou de orar, o último barco já havia partido. Meus irmãos, eu poderia pregar uma mensagem completa sobre este tema, mas o que ele diz? Ele tem que fazer. Se ele não fizer isso, ele não é Deus. Você está comigo nessa mensagem? Você está me seguindo? É por isso que você precisa estudar a palavra e descobrir o que ele diz. Se ele disse, ele o fará. E se ele falou, ele o cumprirá. Ele disse: "Eu te encontrarei do outro lado." Só resta uma coisa para fazer: começar a andar sobre as águas até o barco. Os discípulos estavam olhando para a borda do barco e de repente o viram chegando. E gritaram com medo. De quê? Do sobrenatural. É por isso que a igreja não tem o sobrenatural. Você já ficou assustado na igreja? Não.
Você se senta lá naqueles assentos acolchoados e está ali sendo embalado para dormir? Você sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Se Jesus veio vindo para os discípulos em um barco, eles apenas se sentaram ali e indo dormir. Mas ele veio de uma maneira diferente. Ele veio andando sobre as águas. Os discípulos disseram: veja, é o sobrenatural, é o seu fantasma. Eles já o tinham morto. Assim como a igreja, eles estão sempre dizendo que Deus está morto. Um deles disse: aquele não é ele. Ninguém pode andar sobre as águas. Sim, era ele. Pedro disse: esperem, rapazes. Eu conheço uma maneira infalível de saber se é ele ou não. Ei, Senhor Jesus! Ei, é você aí fora? Sim, eu gosto do velho Pedro. Ele disse: Senhor, se és tu, me diga para ir até aonde tu estás. E Jesus disse: venha. Uma palavra. Pedro não hesitou. Ele tirou seus pés para fora do barco e os colocou direto na água. E ele caminhou na água. Foi um milagre. Pedro caminhou sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas. Pedro estava unindo sua própria responsabilidade humana com a palavra de Jesus Cristo e isso produziu um milagre. Alguém diz: sim, mas ele afundou. Para afundar, você tem que estar por cima. Ele caminhou sobre a água e enquanto Pedro teve seus olhos no autor da fé, ele o fez. Tenho que estar no topo. Ele caminhou sobre a água. Não fique aí distraído. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele viu as ondas, o vento e o mar que começou a se agitar. Ele se distraiu, como quando você diz: Jesus é o meu curador, e então sente uma dor em torno da quinta costela do lado esquerdo. Você sabe o que eu quero dizer. Enquanto ele tinha os olhos em Jesus Cristo, o milagre era certo. Mas no momento em que ele se distraiu, o medo, a dúvida e a incredulidade se estabeleceram. Jesus disse: ó, homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? Com quem ele está falando? Pedro, o grande pescador? Ele duvidou de Jesus. Cada um de nós sabe o que é duvidar de Jesus. Ele disse: ah, vocês são homens de pouca fé. Bem, pelo menos Pedro tinha um pouco de fé. Se ele gastou um pouco de fé, quanto o resto dos discípulos dentro do barco tinham gastado? Pelo menos Pedro molhou os pés. Você está brincando de igreja se você está no barco? Saia do barco e aprenda como confiar em Deus. Jesus é o autor da fé. Hoje é o seu dia de um milagre, mas há uma parte que você precisa aprender. Saiba que o milagre, o poder milagroso de Deus, o poder milagroso de cura está agindo nos dias atuais. Nunca deixou de existir. Nunca esquecerei de um casal que conheci no oeste da Pensilvânia. A esposa estava grávida e o marido, um mineiro de carvão, decidiu que queria estar na sala de parto para assistir o nascimento do bebê. Eles tiveram 2 outros filhos. Este foi o terceiro. Quando chegou a hora do parto da esposa, surgiram problemas. Era a hora do parto, mas o bebê não apareceu. A médica, uma mulher, entrou em pânico. Ela disse ao marido: empurre a barriga da sua esposa para baixo, force o bebê para fora. Agora o marido estava ficando preocupado. Mas ele fez o que a médica lhes disse para fazer e empurrou até que o bebê saiu disparado através das mãos da médica e caiu no chão. A esposa do homem deu para a luz um menino. Vários defeitos de nascença foram imediatamente classificados. O cordão umbilical aparentemente havia sido enrolado em torno do bebê e nasceu com a espinha bífida, uma doença incurável em que a espinha se forma fora do corpo. Ambos os pés do bebê estavam virados para cima e cravados em seus tornozelos. Isto é uma situação muito difícil, meus irmãos. O que aquele homem passou, algo terrível em sua vida. Veja, a cabeça do bebê estava grande. O bebê nasceu com hidrocefalia, com aguaceiro. Esse homem me contou pessoalmente tudo isso.
Agora, não julgue mal o homem, mas ele disse que queria matar aquela médica quando viu a condição em que seu bebê estava. Esse homem foi salvo e cheio do Espírito Santo e ainda assim ele queria matar. Ele começou a gritar com a médica. Então Jesus apareceu a ele naquela sala de parto e disse: filho, eu não posso fazer nada por você se você vai ficar aí gritando e agindo dessa forma. O homem se virou para a médica e disse: sinto muito pela maneira como falei com você. Por favor, me perdoe. Não vou processá-la. Jesus me disse que vai fazer um milagre e curar meu bebê. E a médica disse: ah, não vai não. Seu bebê não vai viver. Oh, exclamou ele, o diabo é um mentiroso. Jesus me disse que meu bebê vai viver. E ela disse: se esse bebê viver, ele será como alguém que vai estar vegetando pelo resto da vida. O homem quase gritou: não acredito nesse relato. Deus fará um milagre. Aquele bebê cresceu e com cerca de 3 anos de idade, o homem e sua esposa foram ao banco e pediram dinheiro emprestado para 2 passagens de avião de Pittsburgh para Atlanta. Eu estava realizando uma reunião em Atlanta, Geórgia, lá no Congresso Mundial. E o homem trouxe aquele bebê para orar. Eu não conhecia o homem. Ele trouxe aquele bebezinho para mim, ainda gravemente deformado e doente. Um bebê com cabeça de água, aleijado, tubos pendurados para fora, sua coluna exposta nas costas. Ele estava totalmente paralisado. Nunca vi nada assim na minha vida. De repente, senti a unção de Deus. Peguei aquele bebê antes mesmo de começar a pregar. Eu o mantive em meus braços por 20 minutos, apenas andando para frente e para trás na plataforma. Eu fiz todas as pessoas se levantarem. E eu senti uma unção em cima de mim quando coloquei minhas mãos sobre o bebê. Um fato importante aconteceu. Então a unção de Deus veio sobre mim mesmo. Peguei aquele bebê, profetizei, repreendi todo o mal e disse: ele está curado. Coloquei o bebê de volta no colo daquele irmão e disse: irmão, Deus curou o seu bebê, mas não havia nenhum sinal disto. A cabeça ainda estava grande, os defeitos ainda estavam lá. Um olhar perplexo apareceu no rosto desse homem. Eu podia ver o olhar desapontado em seus olhos. Mas ele voltou para casa com seu bebê e a levou de volta ao hospital para ser examinado. Depois que outro médico examinou a criança, ele disse: você não deveria ter tirado esse bebê do hospital, ele está pior. Mas doutor, disse o pai, o pregador disse que ele foi curado. O médico disse: então ele deve ser um pregador maluco. E o pai, muito baixinho, disse: foi o que pensei. Nada como ser honesto, hein? Então ele voltou a trabalhar na mina de carvão. Enquanto ele estava lá, Jesus apareceu a ele e disse: filho, por que você está duvidando de mim? Assim como ele disse a Pedro. Jesus disse: eu curei o seu bebê. Bem, aquele pai imediatamente jogou sua pá e a picareta no chão. Ele saiu da mina e se dirigiu em direção a um orelhão e ligou para sua esposa e disse: querida, Jesus apareceu para mim e disse que nosso bebê está curado. Sua esposa estava chorando e disse também: querido, o Senhor também veio a mim, bem na sala de jantar de nosso lar. Ele me disse que o bebê está curado e não precisa mais de médico. Não precisamos de hospitais ou operações porque ele curou completamente nosso bebê. O pai entrou em sua caminhonete e foi para casa. Ele sentiu que, no minuto em que chegasse lá, o bebê estaria perfeito, mas ele não estava. Ele e sua esposa deram as mãos e começaram a agradecer a Deus. O bebê estava sentado em uma cadeira alta ao lado deles. Eles louvaram a Deus com cada respiro que tinha em sua alma. Quando abriram os olhos, estava sentado à sua frente uma criança perfeitamente saudável. Veja, isso é um milagre. A cabeça estava perfeita, os joelhos e pés e tudo o que uma criança normal teria. A pele agora cobria a abertura das costas e ele era o bebê mais lindo que você pode pensar. Mas foi preciso o homem cooperando com o autor da fé para que esse milagre acontecesse. Coopere com Deus, irmão.
Faça tudo o que Ele mandar você fazer e o seu milagre vai se tornar algo real, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Na próxima palestra, nós vamos falar sobre o terceiro princípio, a atitude da fé. Que Deus abençoe. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com vocês nessa jornada de fé, de luz, levando a palavra de Deus. Nosso desejo é que a nossa geração atual seja impactada pelo poder do Evangelho e que as gerações futuras recebam as mais ricas bênçãos de Deus para a nossa vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a todos ricamente. Muito obrigado aos inscritos do canal, às pessoas que têm colaborado, têm abençoado, você que tem dado o seu dízimo, tem enviado suas ofertas através da chave Pix e através do número da conta. Você também que está nos acompanhando hoje, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem toda uma série de mensagens de vários pregadores. E também dê um like aí para fortalecer o vídeo. E também pode ser um colaborador, ofertante, dizimista, através da chave Pix ou através do número da conta que aparece na descrição. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.